Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência, lição 12, a bondade de Deus em nos atender. A nossa leitura está em Mateus capítulo 7, versos 7 ao 20. Iremos estudar a bondade de Deus, os dois caminhos para escolher, finalizando a mentira dos falsos profetas. Dentro da nossa aula extra, é esta aqui que nós vamos estudar, nós estamos estudando sobre a bondade de Deus, onde nós estudaremos mais uma parábola, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, onde fala sobre os dois filhos, ok? E nesta parábola, nós veremos que os dois filhos, um ficou dentro de casa, mas o pai trabalhando, e o outro saiu levando toda a sua herança. Agora veja o texto. O filho mais moço disse ao pai: dai-me a parte de que me pertence. Então eu tenho um pai e eu tenho um filho. Então, a bondade de Deus em nos atender. O pai atendeu ou não atendeu o filho? Atendeu. Mas esse pai da parábola não é um pai comum ou um pai mortal. Esse pai da parábola é o nosso Pai Celestial, o único que não morre. Então, nós estamos falando de um Pai eterno que não morre. Se ele não morre, então o filho está certo em dizer: me dá a parte que me pertence. Como é que eu vou esperar o pai morrer se ele não morre? Então, a parábola é forte isso aqui, irmãos. Lucas capítulo 15, os dois filhos, mostra Deus, certo? Que não morre, como o nosso Pai Celestial, a bondade de Deus em nos atender. E o pai atendeu o filho quando ele disse: dai-me a parte que me pertence. Irmão, isso aqui é sobre o reino, viu? As bem-aventuranças, e nós estamos estudando sobre o contexto do reino. No reino nós temos a nossa parte. A nossa parte nos pertence. Então, se ela nos pertence, então um filho não pode dizer assim: pai, por favor, dentro do aspecto humano, por favor, pai, eu estou morrendo de fome, me dá meu pão. Não, é direito do pai. Dá o pão para o filho comer. É direito. Então, a bondade de Deus em nos atender. Deus sabe que tem direito o herdeiro. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se nós sabemos que o nosso pai não morre, então eu posso pedir há muito tempo atrás aquilo que me pertence, em vez de pedir lá na frente pensando que ele vai morrer. E ele não morre. Então, isso está tratando, irmão, do reino. Então, não precisa o Pai espiritual, o nosso Pai celestial, morrer para nos batizar com o Espírito Santo, para nos encher do Espírito, novo nascimento, Evangelho, enfim, palavra revelada. Deus, o Pai, ele nos atende com a sua bondade. Aí nós temos o filho pedindo a sua parte. Dai-me a parte que me pertence. Você sabia que o pai está esperando que nós pedimos a parte que nos pertence? Se nós estamos diante de um Deus que tem bondade em nos atender, então diante do reino nós temos uma parte nossa que nos pertence. Se somos herdeiros, meus irmãos, então já podemos estar abençoados nesta herança, ok? Nós fomos abençoados aonde? Nas regiões celestiais, com Cristo. Agora, muitas pessoas não têm coragem de pedir a sua parte. Mas o filho que estava com o pai, ele pediu a sua parte. Qual foi o erro do filho? Não foi pedir a sua parte. O erro do filho está no versículo 13. Capítulo 15, verso 13, quando diz que ele juntou tudo e foi embora. Aí que está o erro. É ali que começa o erro na parábola. É porque nós fomos feitos para herdar
ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se nós temos um rei, e se somos príncipe, então Deus, nosso Pai, tem o prazer de colocar o filho como um príncipe ao seu lado, para trabalhar junto. Glória a Deus. Mas sempre aqueles que estão com a glória, não quer compartilhar a glória que recebeu com aquele que é Deus. Então o que é que acontece? Ele sai. Foi o que aconteceu. O filho pródigo saiu. Viu? Então os vencedores são aqueles que pedem a sua parte. Glória a Deus. Nós temos parte nesse reino de Deus. Ser abençoado. Glória a Deus. Não estou falando de herança material, não. Estou falando de reino de Deus. Cheio da presença, da palavra, da revelação. Glória a Deus. Porque essas coisas aqui, a Bíblia fala o quê? Que assim como o Senhor alimenta as aves, Ele também nos alimentará. Amém? Nós não podemos estar ansiosos. Até a Bíblia nos chama a atenção sobre isto. Olhai para o campo, para as aves do céu, para os lírios. Não é essa parte aí. Essa parte natural, o Senhor já está nos alimentando. Amém? Glória a Deus. Então veja o dever do pai, bom, sabendo dar coisas boas aos seus filhos, que têm por direito herança. Então todos nós, como filho, podemos achegar-se ao pai, que não morre. É um direito nosso, a herança. É um direito nosso. Nós já possuímos a herança agora. Viu? A Bíblia diz assim, ó. Já temos a vida eterna. Isso é herança, irmão. Nós não vamos ter a vida eterna. Nós já estamos com ela agora. Porque a vida eterna, irmão, não é essa questão, como muitos pensam, o seguinte. Ah, eu morri, eu vou morrer, como é que eu vou ter vida eterna? Vida eterna é uma comunhão com Deus inquebrável. Viu? Não vai ter a morte física, isso aí não vai interromper a minha comunhão com Deus e nem a sua. Vida eterna, eu senti a presença de Deus agora e jamais findará esta presença na minha vida. Vida eterna, eu já tenho. Glória a Deus. O corpo vai morrer, ressuscita e volta para o Pai. Glória a Deus. Isso é questão apenas de promessa do corpo da redenção. As nossas almas já estão seguras com o Pai. Glória a Deus. Amém? Então, este filho teve uma ingratidão. Este foi o problema no versículo 13. Ele foi ingrato. Viu? O pai cheio de amor, cheio de bondade. Fica aqui, meu filho, comigo. Venha trabalhar comigo. Você herda tudo que eu tenho. Viu? Você vai ser parecido comigo. Aleluia. É isso que o pai quer, que o filho seja parecido com ele. Não é isso? Na profissão, sempre o pai puxa, os filhos puxam aquilo que os pais são, ou é. Então veja, quando nós saímos e perdemos a herança daquela bondade que Deus nos atendeu, quando nós estamos na igreja, cheio do Espírito Santo, expulsando demônio, pregando o evangelho, quando nós voltamos, quando gastamos tudo que temos, põe-lhe um anel no dedo, sapato nos pés e vestilho. Cadê a herança? Não tem mais. Viu? A herança ele gastou. Então, se nós temos a herança, irmão, e se nós gastarmos tudo com este mundo, como aconteceu, o Senhor, ele já disse, ó, você já gastou a tua herança, não tem mais não. Viu? Isso aqui é muito forte, viu? Aí o que é que acontece? Na parábola anterior do pai de família, que entrou no seu quarto e depois da meia-noite chegou o amigo importuno, sabe o que é que vai acontecer, irmão? Depois que a igreja for arrebatada, todos estão longe do Pai, como aquele filho que estava longe do Pai. E quando está longe do Pai, tudo se projeta como uma lupa. Só o Pai vê de perto. Amém? Mas tudo quando está longe do Pai,
se projeta grande. Por que a grande tribulação? Porque estão longe do Pai. Por isso que na parábola do filho pródigo houve uma grande fome. Uma grande fome. Sempre haverá longe do Pai grande fome, grande catástrofe, grande doença, grande tribulação. Não é assim que vai acontecer? Os amigos importunam na grande tribulação. Por quê? Porque estavam longe do Pai. Mas Deus é tão bom. A bondade de Deus em nos atender, que Ele ainda vai sair depois da meia-noite para atender o amigo importuno. Agora nós vamos entrar aqui, dentro desta aula, mais uma vez, para nós entendermos mais alguma coisa deste assunto tão precioso. Amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Temos aqui Lucas 13, verso 23. Senhor, são poucos os que se salvam? Muitos não podem passar pelo fundo da agulha por causa do seu fardo. Viu? Por causa do seu fardo. Tem a questão lá de Jerusalém, que havia uma porta pequena, né, que a lição vai tratar. E também tem a questão marítima deste fundo de uma agulha. Agora, quanto à porta estreita, né, aqui nós temos o seguinte: a porta estreita equivale ao buraco de uma agulha. Viu? E muitos não podem passar. Primeiro tem que soltar o fardo. Versículo 24 diz: esforçai-vos por entrar. O reino de Deus é tomado por força. Se esforçai-vos. O Espírito Santo veio, irmão. Mas se eu estou lá no tempo de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, combatendo contra a vontade do Espírito Santo na minha vida, eu não estou me esforçando. Se eu estou lutando contra a vontade de Deus, eu não estou me esforçando. Quando eu me esforço, é quando eu me submeto à vontade de Deus. Isso é um esforço, porque requer renúncia, requer dizer não para as coisas que Deus diz, quando é não, e dizer sim para as coisas quando Deus diz devemos cumprir. Então, devemos tirar todo o fardo do pecado, para podermos aceitar o sim e o não de Deus. Esse fundo da agulha não é todo mundo que passa. Então a gente percebe que os servos espancadores, esses são os líderes que vão espancar os servos e as servas. Esses líderes embebedam-se com seus prazeres do mundo. Viu? Esses líderes são falso corpo ministerial. Ok? É um falso corpo ministerial. Amém, meus queridos? Para que vocês não estejam perdidos no que eu estou falando, Lucas capítulo 12, versículo 35. Veja lá os versículos. Veja o versículo 45 do capítulo 12 de Lucas. Fala sobre a parábola do servo vigilante. Viu? Então, vai acontecer que haverá um servo que terá liderança para dar pão, para comer, e ele vai espancar os servos e as servas, os criados e as criadas. Ok? Obreiros e igrejas. Então, esses líderes, que são chamados de servos e espancadores, eles estão embebedados com os prazeres deste mundo. Esses servos, líderes e espancadores é chamado de falso corpo ministerial, como tem hoje, viu, irmãos? Esses são os que descrêem na vinda iminente de Jesus. Eles espancam os obreiros, que são os criados, ok? Verso 45. Olha aqui, ó, Lucas 12, 45. E também as criadas, as igrejas locais. Ao invés dele dar alimento a tempo oportuno, ele começa a comer o próprio pão, que deveria dar aos servos, o alimento. Ok? Ele começa a embriagar-se
fazendo farra com o vinho que pertence à mesa do seu senhor. Ok? A mesa do Senhor, que é para ceia e comunhão, eles são comelões e beberrões. Viu? Paulo diz, aquele que tem fome come em casa. Não é para almoçar na ceia, irmãos. Ali nós teremos um símbolo daquilo que Jesus fez por nós. Ok? Aqui nós temos que esse servo espancador, ele vai embriagar-se com o vinho que pertence à mesa do seu senhor. Ele vai esbanjar com aquilo que é do seu senhor, esbanjando em restaurantes refinados. Quem quiser ser servido na volta de Cristo, ele deve ser achado fiel. Então, a parábola do servo é fiel e prudente. Glória a Deus. Porque aquele que é fiel e prudente, ele não come o alimento. Ele entrega o alimento, o ensinamento. Ele não fica somente para ele. A unção tem que sair dos ossos. Lembra daquele homem chamado Eliseu, quando ele estava na cova morto, alguém tocou nos ossos, ressuscitou, porque a unção ficou nos ossos. A unção tem que sair dos ossos. Como Eliseu não passou a unção para nenhum outro, porque não teve sucessor, então ficou nos ossos. Devemos passar tudo que nós temos, irmão. Viu? É entregar tudo, o alimento oportuno. É os últimos dias, irmão, para que esconder revelações bíblicas? Devemos entregar todas as revelações que o Senhor, para a edificação da igreja. Ok? Um mordomo que será recompensado à medida dos infiéis, porque eles se apropriaram da iniquidade. Então esses obreiros, viu, espancadores, esses servos espancadores, o que eu vou falar é muito triste, viu? Porque são obreiros de iniquidade. Quando se trata de um obreiro de iniquidade, são obreiros que estão escravizados em um pecado, 2, 3 ou mais. Viu? Seja qualquer tipo de pecado, ele não se liberta. E como ele está pecando sempre o mesmo pecado, ele é um homem iníquo. Ele está em iniquidade. Viu? Então esse obreiro aqui, da parábola, ele não está sendo fiel e vigilante. Então, assim como são os ímpios e infiéis, eles serão condenados. Então, é forte isso aqui, irmão. Lucas 12, 46, texto que admoesta esses servos, que é apropriado para levar a palavra, para admoestar esses obreiros da iniquidade. No verso, agora veja aí, Lucas 13, 25. O pai de família... Deixa eu ler o texto para vocês verem como é forte. Olha aí. Deixa eu ler. Lucas 13, 25. Uma vez que o pai de família já tiver levantado e fechado a porta, e vós, estando de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois. Lucas 13, 25. Aí a gente se pergunta: cadê a bondade de Deus em nos atender? Aí você tem que pensar que esse texto de Lucas 13, 25 está se referindo a esses obreiros iníquos, viu? Que provaram do sangue da ceia, que foram iluminados, mas pisaram no sangue da nova aliança. Esses aí não tem perdão não, irmão. O Senhor não vai se levantar para atender, viu? Esses aí blasfemaram contra o Espírito Santo, viu? Então a Bíblia não se contradiz. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, viu? Aí eles vão dizer assim, ó, verso 26. Mas nós não temos comido na sua presença e bebido. Olha aí, os líderes da iniquidade.
Então ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós, obreiros da iniquidade. O texto está dizendo, viu? Mais uma vez, Lucas 13, 27. Então ele vos dirá: digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós, obreiros da iniquidade. Então, meus irmãos, é o que o texto original diz. Algumas traduções dizem, todos vós, mas são obreiros, porque estão fazendo serviço, estão ceando, estão dando alimento, né? Então é comendo alimento, melhor falando. Jesus vai dizer para esses obreiros da iniquidade: não vos conheço. Viu? Agora nós vamos dar continuidade e sequência ao estudo. Ok? Aí temos Lucas 13, 24, que diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Viu? A porta é uma pessoa. Se tem uma porta, tem um porteiro. E o porteiro é o Espírito Santo da verdade. Então não é assim que vão entrar qualquer pessoa, irmão. Viu? Se o Espírito Santo é da verdade, e Jesus disse: em verdade vos digo, temos 3 verdades: a do Espírito Santo e 2 de Jesus. Essas 2 de Jesus é porque é uma do Pai e uma dele. Porque eu dou testemunho de mim e o meu Pai também dá testemunho de mim. E o testemunho de 2 pessoas são verdadeiros. Glória a Deus. Então eu dou testemunho pelo Pai e por mim quando eu digo em verdade vos digo. Porque o Pai está em mim, sendo representado pela palavra que é dele, que ele me enviou. Ok? Glória a Deus. Então, se o porteiro é o Espírito Santo e Jesus é a porta, viu? Aí nós temos o quê? Como é que as pessoas vão entrar se vai ter que passar pela pessoa chamada Jesus? Ele não disse: eu sou a porta. Nem Satanás enfrenta esta porta. É forte, irmão. Viu? Por quê? Porque na porta todos são conhecidos, pois a porta é uma pessoa. Não é assim querer entrar pela porta, não. A porta é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a porta. Viu? Glória a Deus. Amém? Então, continuando aqui. Lucas 12 e 46, virá o Senhor, vai açoitar com severidade esses obreiros da iniquidade. Viu? Glória a Deus. Mesmo que eles reivindiquem: eu ceiei, eu comi o pão, bebi o cálice, eu participei da ceia. Apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. O Senhor é a porta. O Espírito Santo é o porteiro. Não tem como entrar quando os obreiros da iniquidade baterem nela. Viu? Glória a Deus. Aqui nós temos, só para lembrar de Paulo falando, está na revista esse texto. Romanos 7 e 18. Viu? Quando Paulo vai tratar da bondade humana, que é impossível que isso aconteça. Sem ao menos chegar à vontade de Deus nessa parte aqui. Porque eu tenho essa parte, essa e essa. Ok? Quando Paulo diz, Romanos 7,18, o querer o bem está em mim. Quando ele diz o querer o bem está em mim, ele está se referindo ao Espírito Santo que está nele. Viu? Aí ele fala o seguinte, mas o poder de realizar está comigo. Ele está falando desta alma e deste corpo. Esse é o poder do eu. É ele que decide se o Espírito Santo age ou não age. Não é assim? Nós não damos liberdade para o Espírito Santo atuar? Ou seja, nós pegamos a nossa vontade e curvamos a vontade de Deus? Quem vai prevalecer não é a vontade de Deus, mas isso é preciso tirar o bloqueio, chamado de carne,
Certo? Então, o querer fazer o bem está em mim. A bondade de Deus que nos atende. Mas o poder de realizar deve estar submetidos e não independentes. Ok? À vontade de Deus. Nós não podemos fazer um bloqueio aqui. Porque senão o Espírito Santo não vem convencer a alma para que ela se submeta à vontade e à mente de Cristo e se humilhe. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ok? A Bíblia fala que nós temos a vontade de Deus, a mente de Cristo, vontade de Deus e o sentimento de Cristo. Sentimento, vontade e a mente. Olha aí. O que é uma pessoa? É caracterizada quando ela tem sentimento, intelecto e vontade. Então a pessoa de Deus está em nós. O sentimento de Cristo, a vontade de Deus e a mente de Cristo. Amém? A vontade de Deus, o sentimento de Cristo e a mente de Cristo. Glória a Deus por isto. Amém? Quando se trata da bondade de Deus que nos atende, nós estamos falando que Deus ele transfere esta bondade. Então a bondade é algo transferível ao homem. Então ela é colocada no coração. Ok? No coração. Então veja que a virtude do coração, pelo Espírito Santo, que produz dons, mais fruto. Viu? Por quê? Porque eu tenho o quê? Bondade. As virtudes do coração. E eu tenho benignidade. Qual é a diferença? É quando eu ajo fazendo o bem, na bondade, eu faço ao amigo. Na benignidade, eu faço o bem ao inimigo. Viu? Então, eu vejo as duas coisas aqui. Diferente entre amigo e inimigo. Então, quando eu faço bem ao meu inimigo, eu estou sendo benigno. É forte, viu? Então, onde está ou onde reside toda a bondade de Deus? Está em Êxodo 33, verso 19. Deus disse para Moisés que ele não veria sua face. Mas vocês sabem muito bem que lá Moisés não viu a face. Deus via Moisés, mas Moisés não via Deus. Quando fala que ele falava cara a cara, face a face, isso é porque Deus via Moisés. Ok? O que o Moisés podia ver, está escrito, veja lá o texto no versículo 23, me verás pelas costas. E o versículo fala, farei passar diante da tua face, e me verás pelas costas. Então a bondade de Deus está sendo revelada. Essas costas é a presença de Cristo no Antigo Testamento. Para que isso acontecesse, tinha que haver uma fenda e tinha que haver a rocha. Fenda, a igreja. A rocha é Cristo. Então, todos que hoje que querem ver a presença e a face de Deus, que não pode porque morre, mas elas precisam estar na fenda e na rocha. Isto é, na igreja em Cristo. Aquela mulher do fluxo de sangue, qual é o texto? O texto do Novo Testamento que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus. Jesus, quem me tocou? Então ela tocou pelas costas. Se Jesus perguntou, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Ela totalmente foi curada quando ela viu a face de Cristo. Isso é diferente, viu, irmão? Então eu posso ter bondade nas costas e bondade na face. João Batista foi considerado como o maior de todos os profetas nascidos de mulher. Por quê?
Porque ele sendo o último da antiga aliança, o profeta de transição, porque chegaria a graça, que é Cristo, Moisés pediu para ver a face, viu as costas. João Batista não viu as costas, somente viu a face de Cristo. Amém? E nesse sentido, Jesus falou, ele é maior em revelação, porque ele me viu. Moisés queria me ver e não podia, porque eu precisava estar encarnado como um homem para que eles viessem ver a glória de Deus. Amém? Somente na transfiguração Deus permitiu que Moisés viesse com Elias e visse Jesus. Isto é, a face que ele desejava ver lá em Êxodo 33. E Deus disse que não me verás. Este é o Deus da bondade em nos atender. Glória a Deus, nós seremos atendidos, porque está escrito que nós o veremos como Ele é. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade a esse grande ensino, continuando para a nossa última aula desse desse trimestre, né? Nós estamos no segundo, vamos para o terceiro, né? Ainda nós temos o encerramento, a aula 13, que será de grande proveito para o nosso elevo espiritual. Deus abençoe e Deus te guarde. A paz do Senhor Jesus Cristo e muito obrigado a todos e a todas. Amém.